Bom dia, Felipe. Nesse momento do Figueirense, muito bom. Nos últimos 2 jogos marcou 4 gols, com o Vaguinho Dias se reencontrou no ataque do Figueirense. Eu queria te perguntar o que mudou no ambiente e na tática do Figueirense, que agora voltou a desandar a fazer gols. Bom dia. Bom dia. Não, realmente é um momento muito especial, né? 2 jogos aí com 4 gols. Para atacante isso é muito bom. Tá sempre marcando, é importante. O professor Vaguinho, desde que ele chegou, ele tem tentado passar a maneira que ele gosta de jogar, né? E a gente tem tentado desempenhar da melhor maneira possível. Ele sempre dá uma atenção até maior para nós atacantes ali nos treinamentos da semana em relação às jogadas, a finalizações, né? Então ele passa todo o caminho ali para a gente da maneira que ele quer que a gente ataca então acho que a gente está tentando fazer e está colhendo os frutos nos jogos. Bom dia, Felipe. Antes do jogo, né, contra o Marcílio Dias, o Vaguinho disse que seria um jogo decidido entre a atitude dos atletas. Como se fosse assim, eu vou taticamente levar eles até próximo do gol, mas a tomada de decisão dos atletas que vai ser o diferencial. Como é que foi essa... teve algum pedido, né, do Vaguinho, lá na frente, vocês que decidem, ou tem alguma jogadinha, o que ele pediu para vocês para esse último terço do jogo contra o Marcílio Dias? Então, ele sempre cobra exatamente isso, né? Ele passa a parte tática, por onde quer que a gente chegue, pelos lados ou por dentro com tabela, mas ele sempre frisa bastante que a tomada de decisão tem que ser do atleta. E ele dá a liberdade de tentar o chute, de tentar o drible, da jogada individual. E principalmente a gente ali no ataque, ele pede para chamar a responsabilidade em relação a isso. De tentar, tem a opção de dar o passo para o companheiro, se estiver mais livre, com a melhor condição de finalizar, mas se quiser arriscar, tem toda a liberdade para fazer. E é uma coisa que, né, igual eu acabei de falar, no dia a dia, na semana, a gente treina e ele pede para a gente ter essa tomada de decisão, e chamar a responsabilidade para definir da melhor maneira possível. Felipe, com esses 4 gols, levando em consideração assistências, tu tá chegando muito próximo da marca do Operário quando tu fez a tua melhor marca de carreira, assim, tanto assistência quanto gols. Quando tu chegou no Figueira, tu tinha algum tipo de meta pensando nisso? Pensa também de melhorar esses números? Como era para ti a tua cabeça quando tu chegou em relação à participação em gols, principalmente? Não, verdade, né? Eu não lembro acho que foi meu empresário que tinha me falado isso em relação a esses números, não tinha me atentado. Para ser bem sincero, quando eu cheguei no Figueira, minha meta era fazer o Figueira estar na Série B hoje. Isso aí acabou a gente não conseguindo esse ano, mas em relação a metas individuais, em relação a gols, assistências, essas coisas assim, obviamente que a gente quer sempre estar ajudando, igual eu acabei de falar, para o atacante é bom estar marcando, estar ajudando com assistência. Mas isso acho que é consequência do trabalho que a gente faz, não é uma coisa que fica martelando na minha cabeça de, eu tenho que entrar no jogo, eu tenho que fazer 1, tenho que fazer 2, eu tenho que dar tantas assistências, igual eu falei, óbvio que eu quero ajudar, mas é consequência, não é uma coisa que me persegue antes de jogos ou no dia a dia de eu tenho que bater tal meta. Obviamente que no todo início de temporada a gente programa algo individual de, preciso tentar fazer tantos gols, tantas assistências, mas eu acho que o principal é igual eu falei, porque no início da minha temporada foi totalmente diferente, eu não estava aqui, né? Então quando eu criei minhas metas eu estava em outro clube, mas quando eu cheguei no Figueira, a minha principal meta era hoje estar comemorando um acesso do Figueira. Felizmente não aconteceu, mas individualmente a gente fica feliz por estar ajudando. Felipe, bom dia, Carlos do canal Figueiraço. Gostaria que tu se aprofundasse um pouquinho nessa vantagem que o Figueirense adquiriu no jogo da ida, 3 gols de diferença, e como que deveria e deve ser a postura do Figueirense nesse jogo da volta, tendo em vista essa vantagem de 3 gols, né? E considerando também que não pode ser tão reativo, mas também não atacar com tanta efetividade assim, por conta do contra-ataque. Não, verdade, é uma vantagem boa, né? Acho que a gente conseguiu fazer o dever de casa.
Obviamente que quando todo mundo vê um placar de 3-0 no primeiro jogo de semifinal, todo mundo fala, tá com o pé na final, já tem muita coisa encaminhada, mas a gente sabe que no futebol não se ganha na véspera. Então, o que a gente tem pregado desde depois, já no final do jogo lá no vestiário, era vamos comemorar a vitória, a gente fez o dever de casa, são 3 gols de vantagem, mas a gente sabe que do outro lado tem profissionais qualificados que vão estar dentro dos seus domínios, dentro de casa, com o apoio da torcida deles dessa vez, e vão buscar a todo custo tentar reverter. O que a gente tem que fazer aqui é tentar repetir ou fazer melhor do que a gente fez jogando em casa. Eu tenho certeza que o nosso torcedor vai estar lá presente também, e isso nos ajuda muito, nos impulsiona. Então a humildade ela vai sempre prevalecer, e eu acho que a maneira de jogar ela não vai mudar por estar com 3-0 na frente do placar ou por estar fora de casa. A gente tem que manter a mesma postura tanto dentro quanto fora de casa, para aí sim a gente conseguir o nosso objetivo, que é no final desses 180 minutos aí estar com a vaga na final. Felipe, o Figueirense não levanta uma taça desde 2022, quando foi campeão da Recopa Catarinense. E agora se vê numa situação com uma vantagem de 3-0 em uma semifinal, podendo enfrentar ou Joinville ou Blumenau numa possível final, que são clubes de divisões inferiores ao Figueirense. Você vê o Figueirense como favorito e com a obrigação de ser campeão? Cara, falar em favoritismo é complicado, porque às vezes muitas das pessoas podem entender de outra maneira ou tentar falar que a gente tá soberbo ou naquele, os caras estão achando que já ganhou. Eu acho que pelo Figueirense ter conseguido manter boa parte do elenco que jogou a Série C, e querendo ou não, aqui tem jogadores de qualidade, se cria esse favoritismo, né? Me fugiu a palavra aqui, mas se cria uma expectativa, né? E o que a gente tem tentado fazer dentro de campo é manter e provar que realmente a gente, igual eu falei, desde o início da competição a gente mostrou que a gente queria estar na final e ser campeão da Copa Santa Catarina. A gente sabe que é muito importante para o clube, para nós jogadores também, pode nos dar a vaga na Copa do Brasil ano que vem, mas, igual eu falei, falar de favoritismo, cara, é complicado. Eu acho que futebol se joga dentro de campo. Tem profissionais, tanto do lado lá do Marcílio, na outra semifinal, são 2 equipes tradicionais também. Se caso acontecer da gente chegar na final e concretizar o que a gente tem feito durante os dias e trabalhando para chegar na final, a gente precisa, dentro de campo, colocar em prática tudo que é falado e toda a expectativa que é criada. Igual eu falei, volto a repetir, no futebol não se dá para ganhar só falando, né? Então a gente tem trabalhado para cumprir esse favoritismo, né? Felipe, voltando um pouco para o teu trabalho do dia a dia para chegar nesse bom momento que tu está vivendo desses últimos 2 jogos e também essa reta final que foi de primeira fase de Copa Santa Catarina, porque no começo tu estava lesionado, aí teve outros atletas ali na ponta direita que não cumpriram com a tua ausência, vamos dizer assim, em termos de números, né, de estatísticas, e aí tu volta como no banco, depois titular, e depois começou a desandar e sair os gols, né? A canhotinha começou a funcionar. Como é que foi esse teu trabalho pessoal, não só aqui dentro do Figueirense, mas dentro de casa, psicológico também, para sair de um desconforto muscular que tu teve e aí desandar os gols pelo Figueirense na Copa Santa Catarina? Não, verdade. Vinha uma sequência muito boa ali até antes desse desconforto na coxa, né? Igual eu citei em alguma entrevista anteriormente aí, na Copa Santa Catarina eu ainda não tinha conseguido entregar números. Eu acho que, se não me engano, eu tinha dado as assistências contra o Avaí na estreia. Depois tinha feito um bom jogo contra o Marcílio lá. E aí logo em seguida me deu esse desconforto na coxa. E assim, por mais que foi pouco tempo, um pouquinho que você que você fica sem jogar e treinar, já se quebra um pouco o ritmo, né? Então, quando eu voltei ali no jogo contra o Avaí, no último jogo da primeira fase, ainda senti um pouco assim de ritmo e
Aí fomos jogar contra a Chape, o primeiro jogo pega a logística da viagem, aí pega um campo diferente, a garotada jovem jogando em casa, correndo pra caramba lá, então assim, acabei sentindo um pouco esses 2 primeiros jogos da volta, assim, mas graças a Deus rapidamente tudo voltou a acontecer, consegui depois já entregar o meu melhor. A preparação individualmente, igual você falou, eu sou um cara que, independente de qualquer coisa, todos os dias eu procuro dar o meu melhor e trabalhar da melhor maneira possível, porque o pessoal mais da antiga fala que treino é treino, jogo é jogo, né? Mas eu acho que no futebol de hoje você tem que fazer no treino a mesma coisa que você vai fazer no jogo. Porque se você não treinar bem, não colocar intensidade, qualidade no dia a dia do treinamento e achar que no jogo você vai chegar e no jogo eu vou fazer, hoje é muito difícil. Então a preparação do dia a dia, a confiança do professor e principalmente dos meus companheiros também ali me ajudaram e me ajudam a estar dando o meu melhor e ajudando a nossa equipe com os gols. Momento, principalmente nesses 2 últimos jogos, né, e o quanto essa tua confiança pode ser favorável para essa reta final de Copa Santa Catarina pelo Figueirense? Acho que qualquer jogador, quando ele tá confiante, tá bem, sentindo que tudo que ele vai fazer vai dar certo, eu acho que é muito bom e a gente precisa aproveitar o momento. Conversando com a minha família, com meus amigos, até mesmo com meus companheiros aqui no dia a dia, eu falo isso sempre, falo, pô, o momento tá bom. Depois daquele gol de direita lá no terceiro gol nosso, eu falei, pô, eu tenho que tentar chutar de qualquer jeito, porque a gente sabe que futebol é isso, é o momento, é a fase, e quando tá conspirando ao favor, a gente tem que tentar. O jogador com confiança, ele com certeza ele é outro jogador, descobre até que ele sabe fazer coisas de repente que ele nunca conseguiu fazer. A confiança ela é tudo, mas é o que eu acabei de citar, acho que é o trabalho do dia a dia e principalmente a confiança do nosso treinador, do Vaguinho e dos companheiros.